Olá, centelistas! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à continuação do estudo aprofundado da doutrina espírita. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui seguindo este livro do estudo aprofundado da doutrina espírita da FEB, Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos seguir o roteiro 2 do livro 2, que é intitulado da seguinte forma: Discípulos, sal da terra e luz do mundo. Essa passagem é uma passagem muito interessante e que nós vamos então dividi-la em pedaços para podermos tratar desse assunto tão importante. Então, a primeira coisa que é legal a gente perceber é que no livro 2, roteiro 1, que é a aula da semana passada, nós estávamos falando do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele é dedicado, ele é direcionado para aqueles que estão em sofrimento, aqueles que estão em dificuldade. Muito bem, e na sequência, logo após o Sermão do Monte, vem a passagem do sal da terra e luz do mundo, que é dirigida aos discípulos. E nós vamos, de alguma forma, tentar explicar da melhor maneira possível, aprofundar esse ensinamento no dia de hoje. Então vamos lá? Eu vou ler e nós vamos então dividir pedacinho por pedacinho. Então o texto evangélico é o seguinte: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípio, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, 13 a 16. Então vamos lá? Primeira coisa, né? É legal a gente pensar o que é o sal, né? Então, o sal é aquele tempero maravilhoso. O sal é aquele elemento que conserva os alimentos. O sal é aquele elemento que ele é igual, quer esteja na terra, quer esteja no mar. O sal é sempre o mesmo, ele não varia. Então, nós vamos observar que essa relação com o sal não é à toa. Nós estudamos que o nosso corpo é feito de 70% de água salgada. Por isso que o nosso choro é salgado. O nosso suor é salgado. Nós precisamos ter o equilíbrio do sal no nosso corpo. Menos ou mais traz doença. O equilíbrio traz saúde. Então vamos lá? Então começa assim: Vós sois o sal da terra. O sal deve ser utilizado de forma adequada, porque nem se coloca sal demais e ninguém aguenta comer, e nem se coloca pouco, que a comida fica, atirei o pau no gato, né? Então a comida boa é aquela comida que há equilíbrio. E aí ele vai chamando aqui a atenção de nós. Semelhantemente, o aprendiz e auxiliar dos núcleos espíritas devem agir junto às pessoas com necessidade ou sofrimento, de forma comedida, discreta, equilibrada, temperada. Ou seja, se nós estamos no centro espírita, estamos auxiliando aqueles que precisam, quer seja do alimento do espírito, quer seja do alimento físico, quer seja da nossa atenção ou do conteúdo espírita, devemos fazer de forma equilibrada. Devemos fazer de uma forma agradável. Devemos fazer de uma forma despretensiosa.
Porque se nós estamos no momento de ensinar, é porque nós fomos ensinados. Se nós estamos no momento de ajudar, é porque nós fomos ajudados. E ninguém é melhor que ninguém. Todos nós estamos em locais adequados para auxiliar. A obra de quem? A obra de Deus. Então, muito bem. Então, ele vai seguindo aqui e traz essa sensação, como eu falei para vocês, da conservação do corpo. Então, o sal, ou seja, esse elemento essencial, ou seja, o Evangelho, esses ensinamentos do Mestre Jesus, eles, se bem dosados, com equilíbrio, eles conservam o corpo. E no caso aqui, nós estamos falando do corpo espiritual. Nós estamos falando do ser imortal que reside neste corpo, neste momento, que está nessa encarnação. Letícia, como vocês estão nessa encarnação, vocês. Então, para podermos avaliar e tratar de forma equilibrada, devemos utilizar o Evangelho. Muito bem, e ele segue. Vós sois a luz do mundo. E aí ele vai trazendo a noção de luz. O que é a luz? Então há uma escuridão, você está num quarto escuro. Você precisa acender a luz do teto para enxergar? Não, a luz do teto vai fazer você enxergar com clareza. Mas você concorda que se você acender um fósforo que seja, um isqueirinho, uma luzinha de celular, já não há mais escuridão? Então, Jesus segue. A luz do mundo. Por quê? Porque a própria evolução dos seres é o caminho que vai fazê-lo sair da treva para a luz. Nós já aprendemos que nós, espíritos, somos luzes. Quando nós estivermos evoluídos a quanto Jesus, ou seja, espíritos puros, nós seremos luzes. Nós ainda estamos nas trevas. Nós fomos criados, estamos evoluindo, estamos na fase hominal, porém, ainda num planeta de expiação e prova. Ontem estávamos no primitivo, em que pese estarmos neste momento de transição planetária, nós ainda não somos uma luz perfeita, mas já temos a centelha de luz. Aquela luzinha que está aqui no nosso coração e brilha. Ou seja, nós já somos, ou já temos esse princípio da perfeição. Mas ela exige trabalho para que essa centelha vire uma tocha, ou seja, sejamos verdadeiras luzes. Mas ainda estamos a caminho. Mas não fiquem chateados. Devagar se vai ao longe. Nós teremos todas as oportunidades e todo o auxílio do plano espiritual para fazermos as modificações necessárias para que consigamos chegar à perfeição como Jesus. Muito bem, e aí ele segue dizendo o seguinte, que nós somos aprendizes de Jesus e como tal, refletores de sua luz, né? Essa luz soberana que irradia em plenitude com o próprio Cristo. Então Jesus vem nos trazer principalmente a noção do amor, que Deus é Pai e que nos ama plenamente. E Ele mesmo traz a sua luz, Ele, um espírito já evoluído, diminui sua luz para vir para esse planeta, para resplandecer, para dividir o conhecimento, para multiplicar, para deixar aqui suas luzezinhas, digamos assim, os seus discípulos, os seus seguidores que vão multiplicando e que nos deram, por exemplo, o prazer e a bênção de termos neste momento, em 2021, termos a oportunidade de estudar os seus ensinamentos. Por quê? Porque esses seres de lá foram multiplicando, desenvolvendo seus ensinamentos, contando para outros, anotando, fazendo com que chegasse essa luz do mundo que é Jesus para nós, até os dias de hoje. Olha que importante. Olha que importante o nosso trabalho de hoje, de divulgar a doutrina espírita, porque nós estamos aqui de passagem, estaremos aqui mais 20, 30, 50, 100 anos, mas daqui a 100 anos, não.
E nós devemos fazer esse trabalho de divulgação da doutrina. Devemos trazer para todos essas boas novas. O que é o Evangelho do Cristo? A boa nova, a alegria, a felicidade. E nós precisamos passar isso para frente. É nossa obrigação. Se você tem dúvida qual é a sua missão na Terra, e se você é espírita, meu filho, vamos lá. Divulgar a doutrina, utilizar os ensinamentos em nossas ações, fazer a caridade sempre. Pronto. Pode seguir por aí que você vai ser completista na sua encarnação, não tenha dúvida. Mas há a importância de consolar, há a importância de trazer Jesus para o amor, para o convívio das pessoas que estão precisando. Para nós, para que ele seja um farol, a luz que orienta, que nos mostra o caminho. Jesus é o nosso farol, de modelo e guia da humanidade. Que nós possamos seguir a luz do Mestre e acender a nossa própria. E assim auxiliar aqueles que estão ao nosso redor para também seguirem a nossa luz. Mas a luz que representa a obra de Deus na Terra. Não de forma vaidosa, não de forma egoísta, não de uma forma equivocada, mas sim refletindo a luz que vem do Mestre Jesus, que reflete a luz de Deus, refletindo, e assim pegando mais locais, tirando essa treva, acendendo a luz necessária para as nossas reformas. Muito bem, e ele vai dizendo o seguinte: não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, onde dá luz a todos que estão na casa. Ou seja, você começa a acender a sua luz, você bota lá em cima, porque você concorda, se você acender uma vela e colocar debaixo da cama, praticamente não vai utilizar o maior potencial possível. Ele vai acender alguma claridade? Vai, naquele pequeno espaço. Mas quando você quer clarear o ambiente, você bota no teto. Por que a gente põe a luz no teto? Porque de cima pega-se uma maior área. A mesma coisa a nossa luz. No nosso meio, na nossa família, na nossa sociedade, no nosso trabalho, que nós sejamos sempre reconhecidos como espírita que somos, como pessoas que procuram ser melhores, como pessoas que compreendem o momento espiritual de cada um, como pessoas que são pacificadoras, que além de ver as dificuldades, pacificam. Nós aprendemos isso na aula passada. Lembram-se, na outra aula ainda, nós devemos nos colocar nos ensinamentos do Cristo e devemos colocá-los em prática, porque é importante estudar, é maravilhoso, mas tão importante quanto estudar é colocar em prática, e que nós sabemos que este momento é o principal da nossa vida, e é só neste que nós podemos fazer alguma coisa. Então façamos, estudemos a lição de hoje, nos coloquemos nessa situação e percebamos o quanto somos importantes para a divulgação da doutrina, para a divulgação do amor que Jesus nos trouxe, para a divulgação da consolação em momentos tão difíceis. Que nós sejamos a luz do mundo, como os discípulos de Jesus, e que sejamos o sal da terra, que faz toda a diferença em tudo que está ao nosso redor. E muito bem, e ele segue aqui: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Ou seja, Jesus nos chama a atenção que nós devemos fazer as boas obras. Necessidade de sermos cristãos ativos, que buscamos a ajuda, que buscamos fazer a diferença, que buscamos sermos aqueles seres que fazem a diferença para o bem, para a harmonia, que nós buscamos divulgar a doutrina, que buscamos sempre sermos aquele ponto de luz, de orientação, de auxílio. Positivamente, vossas obras, Jesus nos incita a termos as nossas obras. Que obras? Obras no bem, obras na caridade, obras na caridade para conosco, obras no bem para conosco. Também Jesus nos ensinou a fazer o outro que nós fazemos por nós. E dentro de todo o bem que devemos fazer para o outro, devemos fazer para nós também, porque nós também merecemos. Somos tão filhos de Deus quanto qualquer próximo nosso. E todos nós merecemos ser amados. Merecemos pertencer a essa humanidade maravilhosa que Deus criou para nós e que nos colocou aqui por amor, misericórdia.
Bom, muito bem. E aí ele segue. E glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha só. Sempre honrando e louvando toda vez que praticarmos o bem e nos mantivermos fiéis às manifestações da sua vontade. Deus nos deseja felizes. Deus nos deseja que sejamos os seres mais perfeitos, mais completos, mais dotados de amor profundo, de amor universal, de compreensão. Deus, como nosso Pai, reconhecemos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los. Nossa grande família, a humanidade inteira. Então, esses são os ensinamentos do dia de hoje. Vamos fazer um resumo para auxiliar. Então, falamos hoje sobre sal da terra, luz do mundo. Quando falamos em sal da terra, falamos de nós quando vivenciamos as mensagens cristãs em sua plenitude, conseguimos dar sabor à vida, temperando-a com os valores das virtudes morais. Esse é o tempero necessário. Quem disse? Jesus. Jesus nos ensinou que Ele é a verdade, o caminho e a vida. E Ele nos ensinou a desenvolvermos nossas virtudes morais. Muito bem. E 2, quando falamos de luz do mundo, o que é a luz? Esclarecimento, orientação que nos auxilia para sermos melhores. Muito bem. Ao praticarmos os ensinamentos de Jesus, nós trazemos luz ao mundo. Nós afugentamos as trevas que ainda reinam no nosso planeta, no nosso momento vibracional. E quais são as trevas? As trevas da ignorância, as trevas do orgulho, as trevas do egoísmo, as trevas ainda da ausência da plenitude do ser. E o Evangelho, gente, é a boa nova. É o Evangelho, é a palavra de Jesus que nos ilumina a vida, iluminando a vida, dando significado à vida, valorizando a vida, entendendo que esse momento talvez seja um momento difícil para você, mas que ele é o momento que modifica a sua vida para sempre, para que você seja melhor. Se você conseguir visualizar como uma oportunidade que Deus está te dando para dar mais um passo em caminho à sua evolução. Está certo? Um abraço para vocês e até sábado que vem!